no nosso corpo, quer queiramos ou não, quer tenhamos ou não controle sobre isso, certo? Exemplo, se a gente, de repente, acontece uma coisa maravilhosa, muito feliz, e a gente fica muito alegre, e a gente grita, a gente pula, e a gente sai correndo, ou seja, o nosso corpo começa a liberar alguns neurotransmissores, alguns hormônios cerebrais que nos deixam extremamente excitados, e tão excitados que às vezes a gente não consegue nem explicar o motivo de tanta alegria, de tanta felicidade, certo? Cada um de nós, de algum momento, espero que em vários momentos da vida de vocês tenham passado por uma situação dessa. Infelizmente, o contrário também ocorre. Quando acontece algo muito terrível, muito avassalador, muito, tragédias, coisas ruins, a gente também fica na mesma situação, tá? Eu vou dar um exemplo menorzinho. Por exemplo, você está dirigindo, de repente, o cara que está atrás de você bate no teu carro e você leva aquele susto horroroso e começa a tremer. E aí, se nada de mais grave acontecer, você vai descer do carro, né? Para o carro, tem que parar, obviamente, de preferência. Você desce do carro e vai olhar o que foi que aconteceu, se situar. Enquanto isso, o seu corpo treme, a tua voz treme, você não consegue falar direito. Esse é mais um exemplo de como as nossas emoções interferem na fisiologia do nosso organismo. Pois bem, de acordo com as neurociências, os seres humanos nascem basicamente com 5 emoções que são consideradas genuínas, inerente ao ser humano, inatas, né? E a gente, para facilitar, escolheu um conjunto de letrinhas, que é uma palavrinha mágica, que se chama Marta, não por acaso. É só um recurso mnemônico para a gente lembrar que essas são emoções genuínas, são emoções inatas, que são o medo, o afeto, a raiva, a tristeza, e a alegria. Entendeu? Marta. Essa Marta faz parte da nossa vida ao longo da nossa existência. A gente vai aprendendo a administrá-las, a dosá-las e, em algumas situações, a controlar os efeitos que elas podem provocar no nosso organismo. Falando de emoções, e principalmente dessas emoções que são genuínas, a gente não considera que existem emoções ruins. Mesmo a tristeza, ou a raiva, ou até mesmo o medo, todas elas, como eu disse, elas nascem com a gente. Se nascem com a gente, é um equipamento que foi, estruturado lá pelo Papai do Céu para nossa autodefesa. Exemplo, o medo. Todo ser humano tem medo? Sim, claro. Por quê? Porque é o medo que vai nos defender de comportamentos que possam ser nocivos à nossa integridade física. Entenderam? Então, vejamos. A pessoa desprovida de medo vai atravessar uma pista
cheia de carro, movimentada. Primeira coisa que ela faz, ou deve fazer, é procurar uma faixa de pedestre, né? Ela vai estar um pouco mais segura. Mesmo encontrando a faixa de pedestre, o que ela deve fazer? Bota o pezinho na faixa, faz o sinalzinho de atenção, né? Quero passar. Olha para um lado e para o outro. Quando ela se sente segura, aí ela atravessa. Esse é o comportamento para as pessoas que sentem medo. Caso contrário, a gente saía em zigue-zague, né, entre os carros, correndo o risco de ser atropelado e morrer. Não é verdade? Por isso que é tão legal a gente entender que o medo não é uma covardia, não é considerado covardia, muito pelo contrário. Né? Você conhece algum herói que não tenha medo? Tanto é que ele continua vivo, né? Porque os que não têm medo já morreram. Entenderam? A tristeza. Normalmente a gente fica assim, mas é tão ruim ficar triste. Tristeza é uma coisa tão ruim. Sim, ela é ruim, mas ela é necessária. O mundo é cheio de acontecimentos e os acontecimentos nem sempre são ruins, nem sempre são bons, nem sempre são felizes, nem sempre são agradáveis, né? A gente sofre perda de emprego, perdas de relacionamentos, perdas de amigos, a gente sofre perdas. E quando a gente sofre, a gente está ou deve estar tristes. Essa é uma emoção genuína que todos devemos vivenciá-la no tempo certo, no momento certo, com o comportamento certo. Então, geralmente, quando a gente está triste, a gente fica meio cabisbaixo, meio pelos cantos, a gente chora, tá? Chorar é sintoma de tristeza. E a gente curte a tristeza, vive a tristeza, compreende a tristeza por um determinado período e depois a gente dá tchauzinho para ela, ela vai embora e a gente dá seguimento à nossa vida. Se a gente não vivenciar a tristeza por um motivo justo e adequado, a gente vai ficar com certeza remoendo aqui dentro e as consequências são profundamente desagradáveis, né? Porque o organismo que não vivenciou adequadamente a determinada emoção, ele tem a inteligência para reverter todas as liberações hormonais que não foram feitas no devido momento, ele vai liberando internamente no nosso organismo, que é o que a gente chama de implosão, né? Ao invés de explodir, ele implode para dentro. É o que a gente chama das doenças psicossomáticas, provocadas pelos sentimentos gerados pelas emoções que não foram adequadamente trabalhadas. E por aí a gente pode compreender uma série de desconfortos no nosso corpo, no nosso organismo, provocados por essas doenças psicoemocionais ou psicossomáticas, que quando a gente consegue identificá-las, isso geralmente acontece no processo de psicoterapia, né? A gente aprende a administrá-las adequadamente. Portanto, a importância de compreender o quanto as emoções alteram o nosso organismo, o quanto as emoções alteram a fisiologia do nosso organismo, é muito interessante a gente compreender cada uma delas. Então, sentir medo é perfeitamente natural.
Sentir tristeza é natural. Sentir raiva é natural. Já viu um bebê recém-nascido já demonstrando a raiva dele? É maravilhoso isso, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a administrá-la. Mas não significa que a gente tenha que evitá-las. Não, a ideia aqui não é evitá-las, é vivenciá-las adequadamente, no momento certo, no tempo certo. Tá? No próximo vídeo, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essas emoções, para que vocês possam entender como esses neurotransmissores, que são os hormônios, né, cerebrais, interferem em cada órgão do nosso corpo de acordo com as descargas neuronais. Ele vai atuar em determinados órgãos do nosso corpo, desde o coração, rins, cérebro, que mais? Visão, audição, tudo. Eles alteram todo o metabolismo. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Assista ao canal, inscreva-se, por favor, e dê o seu like se você gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.